Recentemente eu vi uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ela dizia exatamente o seguinte: com o passar do tempo, você percebe que nem toda amizade é para tudo. E essa frase ela mexeu muito comigo, porque talvez um dos maiores sinais de maturidade seja realmente parar de exigir das pessoas aquilo que elas nunca puderam ou nunca se propuseram a oferecer. É muito comum quando a gente vai crescendo, né? A gente vai criando nossas primeiras relações interpessoais com outras pessoas. É muito comum que a gente faça, então, amigos, né? E quando a gente fala sobre amigos, é muito comum que, pelo menos no início dessas relações, a gente crie certas expectativas que são expectativas irreais, né? A gente vai criando a ideia de que aquele amigo ou aqueles amigos, né, eles vão preencher todas as caixinhas das nossas expectativas. Mas o problema é que isso pode ser uma grande armadilha. Bom, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu queria trazer essa reflexão sobre essa frase porque eu acho que ela pode ser extremamente valiosa e extremamente libertadora quando a gente realmente percebe que as amizades elas podem possuir o seu papel, mas que elas não precisam necessariamente preencher todos os papéis que envolvem a nossa vida. Eu falo isso porque eu passei por essa fase, pessoalmente falando, e me deparar então com essa reflexão é algo que a gente brinca que deu match, né, entre a teoria que a gente estuda e a vida real. Porque quando a gente pega ali o início da nossa adolescência e o início da vida adulta, e a gente vai formando então as nossas amizades, os nossos laços com outras pessoas, essa fase ela é muito característica realmente dessa formação de grupo e dessa ideia de pertencimento, né? Então, é muito comum que a gente deposite nas outras pessoas as nossas expectativas e que muitas vezes são expectativas que são pertencentes a vários cenários da nossa vida, né? Então é muito comum que a gente espere de uma amizade, muitas vezes, que ela ao mesmo tempo te escute e te acolha, mas também que ria com você, que comemore, que se divirta. E, de fato, né, seria realmente incrível. Para quem conhece alguém aí, já marca esse amigo nos comentários, porque realmente é algo raro. Mas com o tempo a gente começa a perceber que, na verdade, as pessoas elas são diferentes e que cada pessoa, por conter então os seus próprios fatores de personalidade, a sua própria história, a sua forma de enxergar o mundo, é muito comum então que elas possam então nos oferecer um pouquinho de cada coisa, né? E é muito comum que a gente às vezes se frustre por esperar das pessoas ou daqueles amigos em específico ou daquele amigo coisas que eles nunca puderam de fato oferecer, porque não lhes pertencia. Quando a gente vai olhar um pouco mais sobre referências filosóficas, sobre a ideia da psicologia social, dessas relações humanas, interpessoais, a gente vai vendo que muito dessas frustrações que acontecem em relações ou relacionamentos, tá? Elas vêm realmente de uma expectativa que ela é criada de forma irreal, né? Da gente realmente imaginar que aquela pessoa ela pode vir a ser algo que ela não é, que aquela pessoa pode então se transformar ou se adequar a algo que necessariamente ela nunca pôde, no fundo, né? Porque existem pessoas que elas realmente têm um valor maior para o cuidado, para o acolhimento, e essas pessoas vão estar do seu lado quando você precisar, mas ao mesmo tempo existem pessoas que são mais desapegadas a esses fatores, mas que são pessoas que levam a vida de uma forma mais leve, mais divertida. Então, aquela pessoa que é muito brincalhona, que não leva nada a sério, e aí existe um pouco de um joguinho meio paradoxal assim, porque por muitas vezes essa característica que faz com que essa pessoa seja muitas vezes divertida e que não leve nada a sério, é também aquilo que faz com que ela também não leve a sério algo que é sério quando você precisa, por exemplo. Então, esse mesmo fator que faz com que essa pessoa seja extremamente divertida, muitas vezes é aquilo que faz com que ela falte em outra característica. Isso também acontece o oposto, né? Aquela pessoa que muitas vezes ela é mais séria, ela talvez não te faça rir, não se divirta tanto com você, porque ela tem um senso de responsabilidade muito grande com as coisas da vida, é muito provável que ela não seja a melhor pessoa para se divertir contigo. Mas sempre que você precisar de pessoas
em um momento mais sério, algo realmente de uma maior responsabilidade, essa pessoa vai ser necessariamente a melhor, né, para você ligar, para você contar. Então, essas características de personalidade, de forma que enxerga a vida, elas fazem com que as pessoas elas preencham algumas caixinhas muito melhor do que precisar preencher todas ao mesmo tempo. E entender isso, né, é algo que é de fato libertador. Porque você tende, né, a parar então de se frustrar por imaginar que as coisas poderiam ser diferentes. Quem já me acompanha há um tempo nesse canal sabe que eu sempre trago essa ideia de que as coisas são como são e a gente só sofre por imaginar que elas poderiam ser diferentes, porque essa frase, ela de fato, ela serve para muitos cenários da nossa vida. Então eu já trouxe ela em diversos vídeos e para esse não é diferente. Quando a gente passa a entender então que as pessoas elas podem sim nos oferecer o melhor que elas têm para oferecer e isso pode ser suficiente desde que a gente queira que seja, a gente começa então a estabelecer certos limites que nos protegem, né, de frustrações, de decepções e de ficar então criando cenários ilusórios que vão muitas vezes colocar expectativas em nós que nunca poderiam ser cumpridas, né? Justamente porque foram fantasias que são nossas, mas que de nenhum momento nenhuma pessoa se comprometeu ou se dispôs necessariamente a honrar essas nossas expectativas, porque elas são nossas. Essa relação com a ideia que nós criamos é algo que é nosso e não necessariamente é responsabilidade de alguém. E aí, eu acho que a parte mais fenomenal de compreender então essa ideia é realmente de ter a possibilidade de ser mais honesto consigo mesmo e também com as outras pessoas. Porque quando você definitivamente passa a entender que, olha, esse amigo é um amigo ótimo para me divertir, mas ele não vai estar comigo quando eu precisar. Entender isso é estabelecer um limite em que você também passa a se doar de forma proporcional àquilo que você considera como sendo saudável. Porque existe também essa parte delicada das relações interpessoais, principalmente quando a gente fala sobre amizade, que é sobre essa ideia de esperar coisas em troca, né? É o que a gente chama de reciprocidade, né? De você esperar em troca aquilo que você faz ou pelo menos algo próximo a isso, né? Então, por mais que muitas vezes a gente não faça algo esperando em troca, né, o que a gente seria o mais próximo que tem de um certo altruísmo, né? Mas de alguma forma, mesmo que assim não consciente, a reciprocidade ela é uma expectativa do ser humano, né? Você minimamente quer ser valorizado assim como você valoriza as outras pessoas. E aí, muitas vezes, você se vê doando demais para certas pessoas, para certas amizades, e não ter essa correspondência muitas vezes gera muito sofrimento, muito desgaste, porque você se vê numa relação que a gente chama de unilateral, né? Quando só uma das pessoas ali daquela relação está realmente se dedicando, investindo e tentando fazer aquilo dar certo. E aí, quando você entende que certas pessoas vão servir só para aqueles contextos e para aquelas caixinhas, você se torna então livre o suficiente para decidir se você quer ou não continuar fazendo parte da vida delas e que elas façam ou não parte da sua vida. O poder de decidir se você quer ou não essas pessoas na sua vida, sabendo o que elas podem oferecer, é talvez o auge da liberdade quando a gente fala sobre amizades. E isso tem um potencial muito grande quando a gente vai observar de tornar as coisas mais plenas por colocar cada pecinha no seu devido lugar. E aí você tende a ter relações mais harmônicas e também, claro, né, uma paz interior muito maior, né? Justamente porque agora você compreende isso, não sofre por expectativas criadas de forma irreal e coloca limites nas relações, entendendo até onde elas podem ir de forma saudável, plena e até onde você quer necessariamente que elas vão, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu estou me alongando aqui já. São quase 10 minutos de reflexão. Eu queria, por favor, pedir que se você gostou desse vídeo, que, por favor, se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se puder também, deixa o like.
E comente o que você acha dessa reflexão, se você concorda, se você discorda. Se você tem algum amigo que preenche tudo assim, comenta aí também, marca ele. Mas no mais é isso. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.